O Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Você já achou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? João 3, verso 3. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. João, o Evangelho 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repetindo a leitura, João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por esta noite maravilhosa, por esta noite gloriosa, de estarmos reunidos na tua presença, exaltando o teu santo nome. Eu quero te agradecer por este povo maravilhoso, por esta igreja sem igual, que ama profundamente a tua palavra e deseja profundamente a tua presença. Quero te agradecer pela consagração que tivemos de manhã. Ó Deus, que coisa tremenda estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos jejuando, buscando a tua face, porque nós temos sede, nós temos fome da tua presença. Ó Deus, abençoa as nossas vidas mais uma vez nesta noite e nos dá a graça de ouvir a tua palavra e nos dá a graça de sermos edificados por tua voz. Ó Espírito Santo, edifica a tua igreja e alcança o coração do homem, coisa que só tu podes fazer. Faz a tua obra neste lugar, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler outros textos nesta noite. Queridos, que dia tremendo. Já poderia ser arrebatado hoje. Já poderia ser arrebatado e ir embora para minha mansão celestial, está preparado lá. Hoje já poderia, sabe? Mas o Espírito Santo fala ao meu coração que Ele tem mais. Amém. Diga para o seu irmão: Deus tem mais para você. Ele tem mais para nós. Ele tem mais para mim e para você. Ele tem coisas gloriosas para nós, né? E com o salmista, que não tinha pressa de morrer, ele disse: eu não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. Assim estamos nós também nessa noite. Não, Senhor, é claro que vale mais estar lá com o Senhor, longe de todos os sofrimentos, mas há coisas de Deus aqui para nós. Há muito mais de Deus para nós, né? E nós vamos viver o mais de Deus, porque nós estamos buscando o mais de Deus e nós vamos receber em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu queria falar sobre o novo nascimento. É o tema principal da Bíblia. É o tema principal no Evangelho de João. É o tema principal nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Você conhece a história muito bem. Um homem religioso, doutor, perito na lei, tinha todo o conhecimento da lei. Ele vai até Jesus à noite, às escondidas, porque ele não queria ser visto junto de Jesus, talvez com medo de ser recriminado, talvez com medo de ser perseguido, mal compreendido. E ele vai à noite ao encontro de Jesus e reconhece quem é Jesus. Ele chega junto de Jesus e diz: bom mestre, bem sei que Deus é contigo, porque é percebível através dos teus milagres. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus já quebra aquela conversa dizendo: necessário é nascer de novo. Jesus não se rende ao elogio daquele homem. Jesus não se rende ao toque suave daquela voz dizendo: ah, Deus é contigo. O verso 2 nos diz isso, né? Mestre, tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo, não for com ele. E Jesus disse: olha, necessário é nascer de novo. O importante não são os milagres, o importante não é isso que eu estou fazendo, transformando água em vinho, curando paralítico, dando vista aos cegos. O mais importante, o central da coisa é nascer de novo. Jesus disse que é pelo nascer de novo que alguém vai ver o reino de Deus.
Jesus diz que é impossível alguém vivenciar o reino de Deus, ser alvo do reino de Deus, ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E esse capítulo todo, Jesus está explicando o que seja nascer de novo. O que é nascer de novo. E ele vai explicar que nascer de novo não é um nascimento carnal, não é reencarnação, como alguns pensam. Aquele homem não entendia, o cara era religioso, doutor da lei, conhecedor de todos os detalhes da lei, mas ele não compreendeu. Ele disse: como assim? Alguém vai ter, como é que é? Eu vou voltar ao útero materno e nascer segunda vez? Ou será que eu vou viver essa vida, como propõem alguns, vou morrer e vou nascer de novo, reencarnar? Jesus: não é nada disso. Isso é furada, isso é mentira do diabo. Essa ideia de nascer outra vez, eu sou fruto de uma reencarnação posterior, sai fora, não é nada disso. Não é nada disso que a novela prega, ou os filmes da Hollywood moderna pregam hoje. Essas teorias. Não. Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. É o nascimento espiritual. É algo que ao homem não é possível fazer. É Deus quem faz. E Jesus explica que ele veio para gerar nova vida no homem. Se alguém não nascer da água e do Espírito, da palavra, do agir de Deus no coração dele, não pode ver o reino de Deus. Eu queria falar sobre isso nesta noite, sobre o novo nascimento. O que significa nascer de novo? E eu quero perguntar para você: você nasceu de novo? Olha, nascer de novo não é pertencer a uma igreja cristã. Tem gente que pensa talvez que por pertencer a uma igreja cristã tenha nascido de novo. Ter uma religião cristã não significa ter nascido de novo. Pertencer a uma agremiação religiosa não significa ter nascido de novo. A Bíblia vai nos mostrar, e a minha proposta é essa nessa noite, falar de algumas características bíblicas de alguém que nasceu de novo. E aí a gente vai comparar a nossa vida. Na medida que a palavra falar, a gente vai analisar a nossa vida. Nós, eu, você. Quais são as características de alguém que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, que experimentou esse nascimento sobrenatural? Quais são as características? A gente vai ter que ler a palavra, porque não tem outro manual que nos ensine. E aí eu queria que você fosse lá em 1 João. João, além do Evangelho, ele escreveu algumas cartas, que são denominadas de 1ª, 2ª e de 3ª João. E eu queria ler com você aqui alguns textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. E vamos ver a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo. Que está aqui nas Escrituras. Capítulo 3, verso de número 9. 1 João, está lá no fim da Bíblia, junto do Apocalipse. Está lá juntinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos conhecer algumas marcas distintas e características de alguém que nasceu de novo, de alguém que se enquadra naquele diálogo de Jesus lá em João capítulo 3, nasceu de novo. Primeira característica, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então a primeira característica é essa. Uma pessoa nascida de novo não comete o pecado como hábito.
não vive, olha o gerúndio, né? Vive, recorrência na prática do pecado. Essa é a primeira marca distinta de alguém que entendeu o que é o novo nascimento. De alguém que entendeu o que é o novo nascimento. Essa é a primeira marca que nós encontramos nas Escrituras. Alguém que nasceu de novo não vive deliberadamente no pecado. Estão me ouvindo bem, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Não vive deliberadamente no pecado. O pecado na vida do que nasceu de novo é um acidente de percurso e não um hábito. Havia um tempo em que o pecado era o senhor da pessoa. Havia um tempo em que o pecado determinava e ordenava a vida daquela pessoa. Mas quando ela nasce de novo, o pecado se torna escravo dela. Então essa é a primeira marca. Não vive na prática do pecado. Não se relaciona com o pecado como hábito, como algo costumeiro. Significa que deixou de pecar? Não. Mas a relação da pessoa com o pecado é acidental. Ops, errei. Me perdoa, Senhor. Estão entendendo? E não algo habitual, corriqueiro, diário, repetido. Por quê? Porque a pessoa nasceu de novo. Então, o João que escreveu lá aquele diálogo de Jesus está nos dizendo aqui que uma marca distinta, uma característica forte de alguém que nasceu da água e do Espírito, não tem relação com o pecado como hábito. Pode até acontecer, mas é um acidente. É um erro de percurso, é um acidente de percurso. Porque, infelizmente, há em nós a natureza divina, como o texto que lemos diz. Mas há em nós também a natureza pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer diversas vezes que nós devemos fazer morrer o velho homem. Porque embora sejamos novas criaturas, embora crendo em Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, como nós cantamos agora com tanta propriedade nesta noite, há em nós também essa tendência ao pecado. Por isso que Jesus disse que nós devemos orar e vigiar. Diga para o seu irmão, vigia. Vigia, meu irmão. Tem que orar e vigiar. Porque há em você, há no nascido de novo, essa tendência. E vez ou outra o velho homem quer ressurgir. É você dizer, calma, está morto. Já morreste. Essa é uma característica, irmão, de alguém nascer de novo. O pecado é um acidente, não é um hábito. Amém? Não pense que nós vamos chegar à perfeição aqui. Aqui não. Mas também a gente não pode vacilar. A gente não pode se entregar. Jesus disse que a carne é, mas o Espírito está forte. É nisso aí que você tem que se agarrar. Estou no Espírito. Eu estou fortalecido no Espírito. Há uma guerra em mim. Há um desejo pelo pecado, mas há também um clamor pela santidade, pela presença de Deus, né? Gálatas capítulo 5. Essa luta da carne e do Espírito. Vence quem estiver mais forte. A carne ou o Espírito. Essa é a nossa luta. Até o céu abrir e nós sermos arrebatados em nome de Jesus. Então, primeira característica é que alguém que nasceu de novo não vive, olha, é recorrência, olha o verbo, vive, vivendo, né, no pecado. Segunda característica, está aqui no capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A segunda característica é uma pessoa nascida de novo crer que Jesus Cristo é o único Salvador por intermédio de quem sua alma pode ser perdoada. Segunda característica de uma pessoa que nasceu de novo
é alguém que só crê em Jesus e em Jesus somente para a sua salvação. Ele não crê em mais nada. Não tem Maria, não tem José, não tem Pedro, não tem João. É só Jesus. Ele não precisa de outro intermediário. Ele crê em Jesus e em Jesus somente. Ele não crê na sua fé. Eu creio que eu tenho fé para chegar lá. Não, eu creio que pela fé em Jesus eu vou chegar lá. É olhar para Jesus. Não tem Maria, não tem intermediário, não tem terço, nem um todo, né? Aliás, um todo é Jesus. O pessoal, tem pessoas que preferem o terço, né? Não, pega o todo, que é Jesus. Ele é aquele que vai te levar à salvação. Ele é aquele que vai regenerar você. Ele é aquele que vai te dar uma vida de vitória. Ele é aquele que te levará seguro até a presença de Deus. Então a segunda característica é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O Cristo, aquele que foi enviado para morrer por nós. Aquele que crê que não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Confia em Jesus para viver uma vida de conquista, para viver uma vida de fé, para viver uma vida de novo nascido. O alvo da nossa fé tem que ser só Jesus. Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós não precisamos de outros símbolos. Nós não precisamos de outros intermediários. Nós não precisamos de outras alternativas para chegar a Deus. Só crendo em Jesus nós podemos chegar a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Essa característica fala de alguém que não confia em si próprio. Não, eu confio que eu vou conseguir agradar a Deus. Eu confio que eu vou viver uma vida vitoriosa. Não, eu confio em Deus. Eu confio em Cristo. Eu creio nele. Não tenho outra religião. Não tenho outro a quem me segurar. Eu tenho apenas Cristo e Cristo somente. Essa é a segunda marca. Crer em Jesus. E crer aqui, irmãos, não é acreditar. Não é conhecer a história. É crer a ponto de viver uma vida que denuncia a nossa crença. Tem muita gente que você para aí na rua, vai na estação de trem, onde tem mais gente aglomerada, junta. E você pergunta, você crê em Jesus? Sim, crê em Jesus. Mas e? A sua vida corresponde a esse crer? Então tem muita gente que crê em Jesus. Tem muita gente que diz acreditar na história de Jesus. Mas o crer na Bíblia implica em viver uma vida que corresponde a esse crer. Eu creio em Jesus e aí eu vivo de acordo com como Jesus quer que eu viva. Eu creio em Jesus, então aí eu sou um homem que anda pela fé em Jesus. Eu creio em Jesus e aí eu imito a vida de Jesus. Crer em Jesus significa isso, viver como Jesus. É andar como Jesus, é ter as mesmas atitudes que Jesus tem. Isso é crer em Jesus. Não é dizer, eu creio em Jesus. Não, eu creio em Jesus e a minha vida está mostrando que eu creio em Jesus. Eu ando de conformidade com a palavra, no trato, nos meus relacionamentos, onde eu estou vivendo como alguém que crê em Jesus. Eu creio em Jesus. Gente, há uma crise existencial cristã na igreja, no todo. Você quer ver? Por exemplo, a igreja tem perdido a dimensão da eternidade. Vai no enterro de crente para você ver o desespero que é. Tanta gente chorando. Que isso? Olha o que está acontecendo conosco. Preste atenção. A gente diz que crê em Jesus. Mas na hora de que alguém próximo da nossa família morre, nós somos os primeiros a desesperar-se. Não crê em Jesus, não. Não crê na vida eterna, não. Olha como está perdendo alguns valores cristãos e alguns fundamentos cristãos. Você vai no sepultamento de um cristão, é um desespero. Tem gente até querendo se jogar dentro do sepulcro. Eu vou também. Não vai não, é só conversa.
Conta a história que uma moça lá no sepultamento, chorando, eu vou também, aí escorregou. Quando vai, me tira daqui, ué. Eu queria ir. Crer em Jesus, crer nele. Ele morreu por nós, ele veio nos dar nova vida, e há uma outra promessa pela qual nós ansiamos: ele virá nos buscar. Essa é uma certeza. Crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Essa é a segunda marca. Olha para mim, vamos viver como alguém que crê em Jesus de fato. Não só na historinha que foi contada no cinema. Não só na historinha que foi encontrada na escola bíblica. Não, mas como de fato é. Jesus morreu na cruz. Isso é um fato histórico. Não é só um fato espiritual, é um fato histórico. Aconteceu em um dado momento, em um dado ano, em um dado local, ele morreu por nós. Está registrado na história. A história da vida de Jesus, quando a gente vai estudar o Jesus histórico, há outras literaturas extra-bíblicas da época de Jesus que fala da sua vida. Há um escritor judeu chamado Flávio Josefo, que era contemporâneo de Jesus. E ele era um historiador, e ele escreveu muitos livros naquela época, e ele fala de Jesus. Então, Jesus viveu num dado momento, numa cultura, num período, e deu a sua vida. Isso foi testemunhado pela população da época. Não é só relatos bíblicos, não. A história conta isso. Os livros paralelos à Bíblia contam isso. Nós temos que viver crendo em Jesus. Isso é uma segunda marca de alguém que nasceu de novo. Terceira marca está no capítulo 2, verso 29. Diz assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Essa é a terceira marca. Terceira marca de alguém que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, é praticar a justiça. Justiça aqui é justo. Fala de santidade. Todo aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, que nasceu da água e do Espírito, vive em santidade. Esforça-se para viver de acordo com a vontade de Deus. Praticar a justiça aqui não é ser justiceiro. Praticar a justiça aqui é viver uma vida justa diante de Deus. É viver uma vida segundo aquela que Deus quer que a gente viva. Essa é a terceira característica. Não vive como quer. Não vive como acha que deve viver. Vive conforme os padrões de Deus. Quem nasceu de novo tem essa marca. Não vive conforme as normas da sociedade atual. Não vive de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade atual. Não vive uma vida conforme o pecado corrente da sociedade atual. O que é normal hoje. Não, vive em justiça, vive em santidade, vive um padrão de vida que Deus estabeleceu para ele. Essa é uma característica de quem nasceu de novo. É alguém que esforça-se para viver uma vida que agrada a Deus. É alguém que não está nem aí com o que o mundo fala. É alguém que não está nem aí com a opinião, com as sugestões que chega todos os dias e toda hora para a vida dele. É alguém que está focando em Deus. É alguém que está buscando em Deus. É alguém que está querendo viver uma vida que agrada totalmente ao coração de Deus. E é certo que quando nós tomamos essa atitude, nós vamos desagradar algumas pessoas. Pode esperar. Você vai ser esquisito demais para muita gente. Porque viver conforme Deus quer vai contrariar a opinião atual. Já está, né? Se dizer que é hétero em alguns contextos, você já começa a ser chamado de careta. Porque a moda não é essa. A moda é ser homossexual.
Você andar de conformidade com os princípios bíblicos já vai chamar você de fanático. Você é fanático, cara. Você está maluco. Que isso? Eu estou ultrapassado. Olha a pressão. Mas aquele que nasceu de novo, ele não vai ceder essa pressão. Ele vai viver em santidade. Ele vai viver para a glória de Deus. Essa é uma característica muito forte. E essa santidade não está dentro de nós. Não está em outro lugar. Está em Deus. É nós focarmos nele. Senhor, como é que tu queres que eu viva? Como é que deve ser o meu padrão de vida? Eu quero seguir esse padrão que tu tens para a minha vida. É claro, queridos, que nós ainda não somos o que deveria ser. Ainda nós não somos. Mas ainda dá tempo da gente ser. Deus quer que a gente seja. E a gente deve ser inconformados. Ser inconformados. Olhar para nós, sermos sinceros e dizer assim, poxa vida, eu ainda não estou lá. Mas eu vou, esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo, Senhor. O meu falar ainda não denuncia isso. As minhas atitudes ainda não estão do jeito que tu queres. Mas esse é o meu objetivo. Eu vou correndo lá. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer de tudo. Há um padrão de Deus para nós, queridos. Para os que nasceram de novo. Há algo estabelecido de Deus para nós. E a gente não pode ceder a isso. Há uma avalanche. Há uma correnteza muito forte querendo nos levar para onde a maioria está indo. Há uma pressão muito grande para que a gente ceda os nossos princípios. Cada vez mais a igreja está sendo oprimida. A igreja está sendo pressionada para ela romper. Veja as nações cristãs. Como elas estão fazendo hoje. Virando secularizados. Estão secularizados já há muito tempo. E sabe o que elas estão fazendo agora? Estão oficializando o pecado. Aquilo que Deus abomina, elas estão oficializando. Olha para onde a sociedade, o mundo está caminhando. Então, o que era abominação no passado por essas próprias nações, hoje está sendo legalizado. Olha a pressão. E a igreja vai sofrendo essa pressão. E os crentes em Cristo vão sofrendo essa pressão. Porque eles não podem, eles têm que ser igual. O objetivo é esse. É que a gente não seja diferente. É que a gente seja igual, que a gente concorde com o pecado. É isso que está acontecendo. Então vai requerer de nós uma convicção muito forte de quem nós somos em Cristo. Vai exigir de nós uma atitude, se somos ou não de Jesus. Se nós nascemos de novo ou se nós não nascemos de novo. A Bíblia está dizendo que a terceira característica de alguém que nasceu de novo é que pratica justiça. Ou seja, que é justo, que é justificado, que é santo, que anda conforme os padrões de Deus. Essa é a terceira característica. A quarta característica está no capítulo 13, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. A quarta característica é que uma pessoa que nasceu de novo tem um amor especial por todos os discípulos de Cristo. Olha só, a Bíblia não diz que uma característica de quem nasceu de novo é porque ele fala em línguas. Não fala isso. A Bíblia não diz que uma característica de que alguém nasceu de novo é porque ele profetiza, é porque ele prega, é porque ele é pastor, é porque ele é alguma coisa. Não. Uma das características, a quarta característica nessa lista que eu selecionei, é que ele ama. O que vai nos denunciar como discípulos de Jesus é o amor. É o amor, irmãos. Amar é uma característica de Deus, porque Deus é amor. Está aí uma coisa que o diabo nunca vai imitar. É o amor. Ele vai imitar tudo na igreja.
Ele pode imitar tudo que Deus criou. Mas se há uma coisa que ele não consegue imitar, é o amor. Eu vi de um pastor amigo que foi chamado para expulsar demônio de uma pessoa que estava endemoniada. Tentaram de várias maneiras. O povo estava lá, expulsar, o demônio não saiu. Lembraram dele. Morava perto, foram lá chamados. Pastor, ajuda a gente. Fulana está endemoniada e ninguém consegue expulsar. Ele foi. Entrou no quarto da mulher. Estava endemoniada. Quando ele entrou, a mulher pegou, tinha uma faca assim perto. Pegou uma faca, a mulher endemoniada. E foi para cima dele. Naquela hora, Deus invadiu o coração dele com um amor tão grande por aquela mulher. Aí ele olhou com amor, com olhos de compaixão para aquela mulher. Na hora, o demônio caiu e pedia para ele não olhar para ela. Não olhe para ela com esse olhar. Olhar de amor. Uma coisa que Deus encheu o coração dele ali naquele momento. Na hora aquele demônio saiu, ele repreendeu aquilo e saiu. Queridos, no diabo só há ódio. Só há destruição. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E uma característica de alguém que nasceu de Deus é o amor. É uma característica que evidencia em alguém que nasceu de novo, é a capacidade de amar todos os discípulos de Cristo. Assim como seu Pai que está no céu, assim como o nosso Deus que está nos céus, o seu Pai, o meu Pai que está no céu, que ama a todo mundo, nós devemos amar também. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa característica se manifesta naqueles que nasceram de novo. Amor. Amor. Amar o irmão e amar o perdido. Amar aquilo que Deus ama. Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Deus ama aquela mulher que está lá perdida nas drogas. Talvez na prostituição agora. A gente está aqui, mas tem muita gente lá fora. Gente que é alvo do amor de Deus. Gente por quem Jesus na cruz morreu. Ele tem um amor por todos. Jesus ama a todos nós. Lembra daquela música da escola dominical? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um. Ele ama a todos. Ama pai, ama mãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama a todos. E essa característica está também em alguém que nasceu de Deus. Outro dia eu conheci um rapaz há muitos anos, lá no passado. E ele mudou de Recife para São Paulo. E depois veio nos visitar de férias. E eu todo empolgado. Em que igreja você está? Lá em São Paulo você está servindo a Deus. Que igreja? Ah, eu estou numa igreja muito boa. Muito boa. Digo, que bom. Só tem um problema. Qual é o problema? Os irmãos não amam muito. Como uma igreja pode ser boa se não há manifestação do amor de Deus? Claro, eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso. Mas pegar o exemplo aqui para nós. Como é que nós podemos ser uma igreja boa se a gente não ama? Como é que nós somos de Deus se a gente não ama? Como podemos ser de Deus se não há amor em nós? Se não há essa capacidade de amar o outro, de abraçar o outro, de se preocupar com o outro, de entender a necessidade do outro, sem criticar, sem apontar o dedo, simplesmente ouvir a necessidade do outro e amar
Simplesmente amar. Gente, João 3,16. Deus amou o mundo. 1 João 3, verso 16. Você já leu? O Evangelho de João 3,16 você sabe de qual. Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, 1 João 3, verso 16, você lembra? Diz assim: nisto conhecemos o amor. Como é que eu posso conhecer o amor? Que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse aqui a gente não quer decorar, esse não. A gente decora o Evangelho, está bom demais. Uma marca distinta, uma característica de alguém que nasceu de novo, é o amor. Aleluia. E o amor aqui não é o que estão fazendo com o amor. A palavra amor é muito desgastada, tanto em português como em inglês. Não significa nada. Amor, não significa nada. Love. É assim que fala em inglês? Está desgastado. Pessoas com muita facilidade dizem eu te amo, mas na primeira raiva, na primeira oportunidade de passar a perna, na primeira oportunidade de... Né? Cadê o amor? Veja como ficou desgastado o amor. Os gregos tinham várias palavras quando eles queriam falar de amor. Quando eles queriam falar de amor eros, amor sexual, eles usavam a palavra eros. Quando eles queriam falar de amor entre amigos, eles usavam filéus. Entre irmãos, eles usavam essa palavra. Quando eles queriam falar de amor de verdade, sacrificial, eles usavam a palavra ágape, que é esse amor aqui. Dar a vida pelo irmão. É um amor sacrificial. Eu vou contigo. Dar a vida pelo irmão. Não é que você vai se crucificar, não. Não é isso que Jesus quer de nós. Mas é um paralelo com o amor que Deus tem por nós. Nós devemos ter pelo outro. Amar ao outro. Ir atrás do outro. Ir buscar o outro. Ir cuidar do outro. Ir orar pelo outro. Sentir compaixão pelo outro. Ter misericórdia do outro. Essa é uma marca forte de alguém que nasceu de novo. Você pode glorificar a Deus ou essa palavra não é essa? Glória a Deus. Glória a Deus. A quinta característica de alguém que nasceu de novo está no capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Ou seja, uma pessoa que nasceu de novo não torna a opinião do mundo o seu padrão do que é certo ou errado. Ela tem a opinião certa. Ela não vai ceder ao mundo. Ela vence o mundo. Há muitas dificuldades no mundo. Há muita tribulação no mundo. Há muita perseguição no mundo. Há muitas coisas que virão para tentar nos tirar do alvo. Há muitas tentações no mundo. Há muita concupiscência do mundo. A soberba da vida. Mas aquele que nasceu de novo, ele vence o mundo. Jesus disse que, lá em Romanos, capítulo 8, verso 37, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo, vitória sobre nós mesmos. O nosso eu, que muitas vezes se levanta. Alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu da água do Espírito, é alguém vencedor. É alguém que recebeu de Cristo a vitória sobre o mundo. E mundo aqui não são os prédios, irmãos. Mundo aqui não são as coisas criadas. Mundo aqui é sistema pecaminoso. Não é prédio, não é carro, não é rua, não é praia, não é nada disso. Mundo aqui é um sistema que foi estabelecido contrário à vontade de Deus. E nós estamos nesse mundo. E ainda bem que nós estamos aqui. Jesus orou em João 17
peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Seja vencedor. Amém. Ele orou para que nós tivéssemos a vitória. Ele orou para que nós conquistássemos a vitória neste mundo. Em nome de Jesus. Porque essa é uma característica de alguém que nasceu de Deus, de alguém que nasceu da água e do Espírito. Vencedor. Vencedor. Tem essa consciência de vencedor. Tem essa mentalidade de vencedor. Deus nos deu a fé para nós vencermos os obstáculos. Você tem a fé. Você tem essa substância de Deus dentro de você. Você tem a vida de Deus dentro de você. Para você vencer as dificuldades. Virão muitas dificuldades, meu irmão. Não é moleza, não. Aqueles que querem seguir a Cristo, não é moleza. Não é conversinha fiada, não. Exige fé. Exige firmeza, exige determinação, exige consciência, exige atitude. A fé é aquele instrumento que Deus nos deu para nós vencermos o mundo, para nós conquistarmos a vitória, porque já foi preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você nasceu de novo, você não vai ceder à pressão. Você não vai ser engolido pelo sistema. Você vai estar lá no sistema e dizer: eu não me rendo. Eu sou do Senhor nesse lugar. Eu sou presença de Deus aqui. Eu vou vencer todos os obstáculos e toda oposição. Queridos, quando João escreveu isso aqui, você não faz nem ideia como era. A gente não vive opressão nenhuma. Você põe a camisa de Jesus aí, levanta a bandeira, levanta as mãos, ora. Mas nesse contexto aqui que ele escreveu, não podia fazer isso. Nesse contexto que ele escreve, para os crentes daquela época, dizer que era crente era sinônimo de morte. Significava morte, perseguição. A gente não sabe o que é isso não, mas tem irmãos nossos em países muçulmanos que estão passando por situações complicadas. Todo dia a gente vê um vídeo de cristãos sendo executados. Essa semana eu fiquei revoltado. Pegaram os irmãos, amarraram com a mão para trás e com metralhadora deram tiro na cabeça deles. Um a um. E eles caíram. E o que demorava a cair, levava mais tiro na cabeça. Está acontecendo isso todo dia, meu irmão. Esse texto aqui faz significado na igreja nesses lugares. Aqui, talvez não. Porque a gente tem uma vida muito boa, muito tranquila. Mas tem gente padecendo por ser cristão, por ter nascido de novo. Depois que eles deram um tiro em cada cabeça, tinha uns 8 irmãos, e eles massacraram com um tiro os corpos dele. E filmaram uma coisa dessa. Então, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E que oposição mundana nenhuma vai nos tirar o privilégio de viver eternamente na presença de Deus. Não há tribulações, não há luta, não há perseguição, não há morte, não há fome, nem nudez, nem perigo, nem espada que poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essa é uma característica que deve existir em você. Se você nasceu de novo, tem que haver essa característica. É inegociável. Tem que se manifestar em você. Fé que vence o mundo, que não se rende. Virão turbilhões de coisas sobre você. Não, pastor, não fala isso. É isso aí, meu irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não se esqueça disso quando você passar na próxima luta. Não acredite nessa conversa de que crente não passa luta. Isso é conversa fiada. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas ele não parou por aí. Tenha de bom ânimo. Quantos animados estão aqui nessa noite? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E por nós estarmos nele, nós venceremos também. No nome de Jesus. Você pode ficar em pé. No nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque em pé. Essas são as características de alguém que nasceu de novo. Espero que você tenha notado.
Se não anotou, ficou filmado aí, depois vai para a rede, você pode ver de novo. Há essas características de alguém que nasceu de novo. E deve se manifestar em mim e você. Você é que sabe se você nasceu de novo. Você é que sabe. Você que está aqui nessa noite e ouviu essa palavra. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Talvez você está aqui nessa noite e tem dúvida de que nasceu de novo. Eu não sei. Eu fui trazido para a igreja. Ou talvez você entrou aqui pela primeira vez. Alguém te convidou e você veio aqui nesta noite pela primeira vez. Eu quero orar por você. Você que está aqui há tanto tempo na igreja e talvez não consegue detectar essas características na sua vida. Essa é uma grande oportunidade para você orar e dizer assim: Jesus, eu quero nascer de novo. Diga isso. Diga isso para Ele. Abra o seu coração nessa noite. Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, que essa semente de Deus seja gerada no meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Talvez você tenha andado meio desviado, afastado de Deus, e já nem tem mais certeza de salvação. Então, você também pode orar nessa noite e dizer: meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero que essas características se manifestem na minha vida, porque se eu não nasci de novo, eu quero nascer hoje, da água e do Espírito. Se eu tenho vivido em pecado recorrente, de vez em quando eu vou lá e meto a mão naquilo. De vez em quando eu dou a volta e vou por lá. O Senhor quer tratar contigo também nessa noite. Ele te ama, Ele te ama. Ele morreu por você, você cantou isso nesta noite. Ele ama você, Ele não desiste de você. Você é precioso demais para se perder. Você é precioso demais, demais, demais. Ele ama tanto você, mas tanto você, que Ele entregou o seu Filho na cruz por você. Não há mais amor a esse do que esse, do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Mas imagine que Ele deu a vida por inimigos. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou primeiro. Deixa Ele tocar você nesta noite. Renda-se a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder e sinta o amor de Deus inundar o seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Você é dele. Você é dele, não é de mais ninguém. Ele quer que você viva para Ele nesta noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você está aqui, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus.